Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 31. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou chegando, pastor. Evangelho de Mateus é bem fácil de encontrar, né? Capítulo 14, versículo de número 31, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? O apóstolo Pedro, um homem ousado, neste momento agora ele está vivendo a maior experiência que ele já teve em toda a sua vida, porque além de Jesus, o único homem que teve a capacidade e a fé de andar por cima das águas foi quem? O apóstolo Pedro. Ele estava no meio de uma tempestade, no meio de um temporal, e de repente eles se deparam com Jesus andando por cima das águas. Jesus diz: não temam, sou eu, o Senhor Jesus. E Pedro: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro ali ele começou a viver uma experiência sobrenatural, mas de repente, no meio daquela experiência, ele é tomado por um sentimento, e esse sentimento vai fazer Pedro afundar e vai frustrar aquela experiência que ele estava vivendo. E quando ele começa a afundar ali no meio do pavor, no meio do desespero, ele diz: Senhor, me socorre. E quando ele pede socorro, o Senhor Jesus estende a mão para Pedro e socorre ele, livra ele do afogamento e da morte. E você crê que o mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro, hoje aqui nesta noite ele vai estender a mão para você, para te socorrer, para te livrar e para te levantar e para te ajudar? Você crê nisso? Que o mesmo Jesus que ajudou a Pedro nesta noite, ele também vai te ajudar e te socorrer? Um dos maiores obstáculos que o ser humano tem na sua vida, e que tem impedido muitas pessoas de viverem algo grande, algo relevante e exponencial, o que tem impedido muitas pessoas até mesmo de viverem o cumprimento de uma palavra ou de uma promessa, é o medo. Pessoas que têm um potencial muito grande, uma capacidade fora do comum, pessoas que foram escolhidas por Deus, selecionadas pelo Senhor para viver um propósito grandioso e maravilhoso, estão se auto-sabotando e se limitando de viver coisas grandes, porque estão sendo dominadas e aprisionadas pelo medo. Porque o medo, ele é um sentimento muito perigoso e muito maléfico, porque quando o medo ele toma o domínio sobre a vida de alguém, ele aprisiona a vida da pessoa. E quando a pessoa ela está aprisionada pelo medo, ela não consegue crescer, não consegue desenvolver na vida, e ela não consegue alcançar aquilo que deseja, porque a cadeia que o medo gera dentro de nós, ela nos escraviza, nos impedindo de alcançar lugares altos. Quando uma pessoa ela é dominada pelo medo, ela fica com a mente cauterizada e ela não consegue nem mesmo enxergar aquilo que Deus colocou dentro dela. Ela não consegue enxergar em si um potencial, uma capacidade, nem mesmo um propósito que Deus colocou na vida das pessoas. Ela é capaz de enxergar que outra pessoa tem potencial, que é capaz, ela consegue enxergar o propósito de Deus na vida de outras pessoas, mas não consegue enxergar o propósito que Deus tem na vida dela. E com isso ela começa a se inferiorizar, ou seja, ela coloca todo mundo acima de si, todo mundo consegue, todo mundo é capaz, todo mundo pode, mas ela não se acha capaz, não se acha competente e não, até mesmo não se acha preparada para viver uma promessa ou aquilo que Deus disse que faria. E você quer ver só na prática como é que o medo funciona e o que é que ele causa na vida de alguém? Preste atenção. Deus ele havia feito uma promessa para os hebreus. Eles haviam sido escravizados no Egito por cerca de 430 anos, sofrendo, sendo humilhado, mas Deus então levanta Moisés e faz para eles uma promessa. Deus diz: vocês vão herdar uma terra
Mas não é qualquer terra, não. É uma terra maravilhosa, uma terra de muita fartura, de muita prosperidade, uma terra de muita abundância, uma terra que mana leite e mel, que era a terra de Canaã. Era a terra da promessa, era a terra que eles tanto sonhavam, que eles tanto desejavam, que Deus já havia prometido até mesmo para Abraão, quando mandou ele sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que Deus iria mostrar. Deus disse que ele iria herdar a Canaã. Essa era a terra da promessa. E Moisés, sabendo dessa promessa, ele vai agora organizar uma incursão a esta terra. O reino, o povo era dividido em 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel. Ele pega agora um homem de cada tribo, homens valentes, homens de guerra, um líder de cada tribo, e ele envia para visitar a Canaã, para espiarem a terra, para ver como é que é a terra, porque esses homens estariam responsáveis por trazer o relato de como é que era a terra. Então o relato que aqueles homens trouxessem iria encorajar ou até mesmo desanimar o povo. Porque se ele chegasse na terra dizendo: ó, Moisés, a terra é ruim, o fruto é ruim, a terra não é nada disso que Deus havia dito, a primeira coisa que Moisés ia falar: bom, então nós não vamos conquistar a ela. Porque o relato deles é o que ia definir se eles iriam continuar avançando ou se eles iriam parar. E assim eles fizeram, eles foram espiar a terra, e olha o que vai acontecer. Vai lá comigo, por gentileza, no livro de Números, Números capítulo de número 13, Números capítulo 13, versículo de número 27, por gentileza. Números 13, versículo de número 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. Então eu te pergunto, a terra era boa? O fruto da terra era bom? De fato aquilo que Deus tinha falado era verdade? Sim, eles puderam contemplar que tudo aquilo que Deus havia falado era verdade. A terra era muito boa, a terra manava leite e mel, o fruto daquela terra era algo magnífico, era algo maravilhoso, porque o fruto era tão bom, que quando eles foram colher um cacho de uva, para levar a Moisés, para ele provar do fruto da terra, aquele cacho de uva era tão grande, que um homem só não conseguia carregar o cacho de uva. Era necessário 2 homens ou mais, para eles carregarem o cacho de uva, ou seja, então agora eles estão provando, e vivenciando, testificando que aquilo que Deus disse realmente era verdade. A terra era muito boa, o fruto era muito bom, a terra era muito maravilhosa, eles não iriam mais viver na escassez, não iriam mais viver na necessidade, mas eles estariam agora prestes a viver um cumprimento de uma promessa, uma terra de fartura, de prosperidade e de abundância. Imagine só, você nunca mais passar escassez, necessidades, ter falta de nada. Era justamente isso que eles estavam prestes a viver, porque era uma terra muito boa, uma terra muito maravilhosa. Só que olha o que vai acontecer no versículo de número 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam a pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então agora, por conta do medo, medo de quê, pastor? Medo do inimigo, medo dos moradores daquela terra, por conta do medo do adversário, a palavra diz que eles vão começar a infamar a terra. O que é infamar? Eles vão começar a colocar defeito numa terra que não tinha defeito. Eles vão começar agora a encontrar erros na terra, eles vão começar agora a reclamar e murmurar da terra, colocar obstáculos, colocar impedimentos, tudo isso por conta do medo. E por conta do medo eles começam a limitar-se a si mesmo e também a limitar a sua própria família de viver o cumprimento de uma promessa.
Eles estão colocando barreiras, obstáculos e impedimentos para não alcançarem aquilo que Deus havia dito de que faria. Ora, se Deus havia prometido a terra, eles precisavam ter fé, a certeza que ainda independente do que o inimigo estivesse na terra, Deus era poderoso para dar vitória para eles na batalha, para vencer no inimigo, não é verdade? Se Deus prometeu que eles iriam herdar a terra era deles por direito. E ainda que o inimigo estivesse lá, eles precisavam ter ânimo, força, vigor para pelejar e batalhar, e não poderia deixar que o inimigo viesse prevalecer, mas por conta do medo, eles estão se limitando, se auto-sabotando e impedindo a si mesmo e a sua família de viver o cumprimento da promessa. E é isso que o medo ele faz na nossa vida. O medo ele nos limita. O medo ele coloca barreira, obstáculo. Quantas pessoas que nós vemos por aí que tem uma capacidade muito grande, um potencial muito grande, pessoa muitas das vezes que é até mesmo mais preparada do que a gente, mas não alcança coisas grandes, mas a vida não avança, não vai para frente, porque a pessoa não tem coragem, ela está dominada pelo medo. O medo impede ela de alcançar, impede ela de crescer. Versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb, que era um homem de fé, que era um homem de Deus, um homem corajoso, que era um homem cheio do Espírito Santo, de ousadia, ele vai falar: o que é que vocês estão falando aí? A terra é boa, o fruto é bom, foi Deus que nos prometeu, e se Deus nos prometeu, nós temos que nos levantar animosamente, e nós vamos tomar posse dessa promessa. Se Deus disse que a terra é nossa, não importa quantos inimigos tem lá, o que importa é que nós vamos entrar naquela terra, nós vamos saquear a terra, e nós vamos tomar posse da nossa promessa. Ele começa ali, liberar palavras positivas, ele começa a animar o povo, ele começa a falar: se levanta. Nós não podemos ficar com medo aqui não, nós não podemos ficar aqui prostrados, temerosos por conta do inimigo, por conta da quantidade do exército, nós não podemos nos deixar ser vencido sem nem mesmo antes lutar, porque é isso que o medo faz. O medo faz você ser derrotado sem mesmo nem lutar. Sabe por quê? Derrotado não é quem perde uma luta, derrotado é quem não tem coragem de lutar. Você já se autodeclara um derrotado quando você não tem coragem de ir para a batalha. Então agora eles estão se auto-sabotando, estão se declarando como derrotados sem nem mesmo lutar contra o inimigo. Caleb agora está tentando animar esse povo: se levanta, nós não podemos ser dominados pelo medo. Nós precisamos se levantar animosamente, na fé, crendo que Deus vai pelejar por nós. Mas aquele povo, infelizmente, já havia sido dominado completamente pelo medo. O medo já havia aprisionado eles. O medo já havia tomado conta do coração. E olha só o que eles vão responder para Caleb. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, por causa do medo, eles tiram os olhos da promessa, eles tiram os olhos daquilo que Deus disse que faria, e começam agora somente a enxergar o inimigo. Eles começam apenas agora a enxergar o problema, enxergar a dificuldade que estava diante deles. O interessante é que aqui tem um X muito importante, porque eles dizem que quando eles olham para o gigante, eles mesmos falam que aos nossos olhos eles eram como gafanhoto diante do inimigo. Ou seja, eles mesmos se enxergavam pequenos diante do adversário.
Eles mesmos estavam ali se inferiorizando e se colocando em um lugar abaixo do inimigo, porque eles se enxergavam assim. Eles se viam como gafanhoto, porque a própria palavra que diz aqui no versículo 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante, e eles disseram, e éramos aos nossos olhos, ou seja, aos seus próprios olhos, eles se enxergavam como gafanhoto, e assim também éramos aos nossos olhos, ou seja, eles só se tornavam pequenos aos olhos do inimigo, porque primeiramente, eles se enxergaram pequenos diante do inimigo. Sabe por quê? O inimigo, ele vai te ver da mesma forma que você se enxerga a si mesmo. Se você se enxergar uma pessoa fraca, o inimigo ele vai te enxergar também como uma pessoa fraca. Se você se ver como uma pessoa derrotada, ele também vai te enxergar como alguém derrotado. Agora, se você se enxergar como uma pessoa forte, ousada, o inimigo também vai te enxergar como uma pessoa forte, ousada e resistente. Porque a maneira pelo qual você se vê e você se enxerga, você se torna. Tanto é que a palavra diz o quê? Se te mostrares frouxos, no dia da angústia a sua força será pequena, porque como eu me porto diante de uma luta, de um problema, é o que vai definir se eu sou forte ou não. A maneira pelo qual eu me comporto diante de uma adversidade vai definir quem eu sou. E a palavra ainda diz mais. Olha o que Salomão ele vai dizer em Provérbios capítulo de número 23. Olha o que Salomão ele diz. O homem mais sábio dentro da palavra de Deus, o homem a quem Deus concedeu uma sabedoria fora do comum, fenomenal. O próprio Deus disse que não existiria nenhum outro homem carnal tão sábio como Salomão. Olha o que ele diz, Provérbios 23, versículo de número 7, ele diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, como é que você se vê? Pergunta para outra, como é que você se enxerga? Porque Salomão está dizendo, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Então, se você se vê como uma pessoa fraca, você será uma pessoa fraca. Se você se vê como derrotado, você será um derrotado. A maneira pelo qual você se vê, você se enxerga, ela diretamente vai influenciar e vai definir quem você é diante de um problema, diante de uma situação. Agora aquele povo estão se enxergando pequenos, seres fracos, desprezíveis e miseráveis. E é justamente pela maneira que eles se enxergam que o inimigo vai enxergar a eles igualmente. E foi justamente isso que aconteceu com Pedro e os discípulos de Jesus. Eles foram dominados pelo medo, pelas circunstâncias que rodeavam a eles, e por conta do medo, eles vão ficar desesperados. Porque hoje, através desta palavra, nós vamos aprender os malefícios do medo. Quais são os malefícios que o medo causa na nossa vida? Qual é o prejuízo que o medo causa em nós? Volta lá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então os discípulos agora, obedecendo uma ordem, o direcionamento de Jesus, eles vão entrar no barco. Observe, Jesus não entrou juntamente com ele no barco. Eles entraram no barco
sozinhos. Jesus não estava com ele. Eles foram apenas obedecer o direcionamento de Jesus. E agora eles vão fazer uma trajetória, uma viagem até a região de Genezaré. Eles vão atravessar o mar da Galileia. E no meio do trajeto, no meio do percurso, uma tempestade vai se levantar. Uma tempestade tão forte que o vento soprava, ele movia as águas, e aquelas águas agitadas faziam a água entrar dentro do barco, e eles achavam que iriam afundar. O barco deles estavam quase naufragando, ou seja, o vento era muito forte, o vento era contrário, ou seja, você consegue se imaginar dentro de um barquinho, porque eles não estavam dentro de um navio, de um cruzeiro, eles não estavam dentro de uma barca, como é nos dias de hoje, algo mais seguro. Não, naquela época não existia essas barcas gigantes, eles estavam dentro de um barquinho tão simples, que funcionava a remo, ou seja, nem motorizado o barco era. Então você consegue se imaginar dentro de um barquinho, com o mar agitado, o barquinho fazendo assim, balançando para lá e para cá, quase afundando, o vento soprando, aquele vento tão forte, contrário, você desesperado no meio da tempestade. Era assim que eles estavam, desesperados, sem saber o que fazer, quase naufragando, quase morrendo, a embarcação quase afundando. E no meio dessa tempestade eles vão se deparar com uma visão, eles vão ver algo. O que é que eles vão ver, pastor? Versículo de número 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Então no meio da tempestade, de madrugada, à quarta vigília da noite, eles vão se deparar com uma visão. Eles vão ver alguém vindo em direção a eles, caminhando por cima das águas. Imagine só, você no meio de um mar, tudo escuro, de madrugada, e de repente você vê um vulto andando por cima das águas. O que é que você faria? E a gente ia começar a orar o Salmo 91, ia ficar, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Já começava, eu te repreendo, Satanás, já começava a ficar desesperado, né? Porque por conta do medo, imagina só, você no meio da tempestade, quase afundando, quase morrendo, e de repente você vê um vulto, meu irmão, o coração já começa até a palpitar, começa a ficar desesperado, e é justamente isso que vai acontecer. Eles estão no meio temporal, no meio da tempestade, eles veem um vulto vindo de encontro a eles, eles começam a gritar uns para os outros, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, uma assombração, a assombração está vindo nos pegar, é um fantasma. Versículo de número 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então eles começam a ficar com tanto medo que eles ficam desesperados sem saber o que fazer. Então agora, além de ter o medo de o barco afundar e morrer, eles estão com medo de que eles aparentemente estão vendo um fantasma. Só que no versículo de número 27, Jesus disse, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então o que estava diante deles não era um fantasma, não era uma assombração, mas era o próprio Senhor Jesus caminhando por cima das águas. E eu te pergunto, por que é que mesmo tendo caminhado com Jesus, tendo tido experiências sobrenaturais com Ele, mesmo se relacionando com o Senhor diariamente, conhecendo a sua voz, os seus trejeitos, conhecendo os seus gestos e a sua maneira de caminhar, eles não conseguiram identificar que era Jesus. Ah, pastor, eles não conseguiram identificar que era Jesus porque estava de noite, estava de madrugada, eles estavam só apenas vendo uma sombra. Não, isso não tem nada a ver, sabe por quê? Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe? Se hoje o seu filho estivesse aqui em cima desse altar, juntamente com outras duas pessoas, e houvesse na frente deles um pano branco, e você conseguisse apenas ver o seu filho pela sombra, pela silhueta dele, você conseguiria descobrir quem é o seu filho? É claro que sim. Quem é que conseguiria descobrir quem é seu filho só pela sombra? Por que é que você conseguiria? Porque foi você quem gerou, foi você quem criou, você se relaciona com ele todos os dias, você viu essa criança crescer desde pequenininho, então você se relacionou com ele tanto tempo, conviveu com o seu filho por tanto tempo, que você consegue reconhecer só pela sombra. Se hoje você coloca aqui, se eu coloco aqui o meu filho João Pietro, juntamente com outras duas crianças do tamanho dele, é impossível não conseguir reconhecer o meu filho.
É impossível. Só pelo jeitinho dele, pela silhueta, pelo formato do corpo, pela sombra que o corpinho dele vai fazer, eu já vou conseguir descobrir, e não tem como eu errar. Eu sei que é o meu filho só pela sombra. Mas por que é que os discípulos não conseguiram enxergar que era Jesus? Porque eles conviviam com o Senhor, tomavam café da manhã com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, caminhava com Jesus, acordava, dormia com Jesus, eles faziam tudo com Jesus. Mas por que eles não conseguiram notar que era o Senhor Jesus? Porque aqui nós aprendemos o primeiro malefício e prejuízo que o medo causa na nossa vida. O primeiro malefício é que o medo, ele limita a nossa visão. O medo, ele nos impede de enxergar e ver até mesmo aquilo que está diante de nós. O medo, ele é como uma parede nos nossos olhos e é como uma escama que tapa a nossa visão. E tem pessoas aqui hoje que estão vivendo o mesmo cenário dos discípulos, estão com a visão limitada e você não consegue ver e enxergar aquilo que Deus já tem para você. Tudo isso por conta do medo, porque hoje você está aqui, Deus te deu uma palavra, te deu um direcionamento, hoje Deus te deu uma estratégia, Deus disse que faria algo na sua vida, mas por conta do medo você não consegue se ver vivendo aquilo que Deus te prometeu. Por conta do medo você não consegue se enxergar vivendo no cumprimento de uma promessa, e por conta do medo você está paralisado, paralisada, porque Deus disse que iria te levantar como um empresário, como um advogado. Deus te prometeu que ia te levantar como um professor, até mesmo como um pastor na casa de Deus, como um servo do Senhor, como um obreiro, como alguém do altar, como alguém que vai ganhar almas. Deus disse que faria algo muito grande e exponencial da sua vida, ou seja, Deus já viu uma capacidade dentro de você, Deus já enxergou o potencial dentro de você, Deus já viu um propósito maravilhoso que tem preparado para a sua vida, mas a questão é que Deus, ele viu, só que você não consegue enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. Você não consegue se ver vivendo aquilo que Deus disse que faria na sua vida, porque o medo tem colocado em você aqueles pensamentos de que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, vai dar tudo errado, e você começa a se limitar e se impedir de viver aquilo que Deus disse que faria na sua vida. E foi justamente isso que aconteceu com os discípulos. O medo colocou diante deles uma escama nos seus olhos, que limitava a sua visão. Mas hoje Deus, nesta noite, Ele vai desconstruir todo medo, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem preocupado o seu coração, tudo aquilo que tem limitado a sua visão, tudo aquilo que tem te impedido de ver aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que tem colocado as escamas nos seus olhos nesta noite, está caindo por terra, porque todo medo está sendo dissipado aqui no dia de hoje, em nome de Jesus. E você vai começar a crer e acreditar, e se enxergar da maneira que Deus, Ele te vê. Você precisa olhar e se ver como Deus, Ele te vê. E Ele te vê como alguém capaz. Ele te vê como alguém preparado. Ele vê dentro de você um potencial, uma capacidade muito grande que você não tem ideia, que você não tem noção. Mas você também precisa se enxergar dessa forma. Você não pode deixar o medo te dominar e limitar a sua visão. Versículo de número 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, Jesus está falando: ei, para que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão desesperados? Por que vocês se deixaram ser dominados pelo medo? Porque vocês se deixaram ser dominados pela tempestade, porque vocês permitiram que aquilo que rodeia vocês viessem tomar conta do seu coração, e porque vocês estão tão afoitos, tão aflitos, tão desesperados. Jesus então falou: calma, vocês não precisam ter medo, porque sou eu. O interessante é que mesmo o Senhor Jesus dizendo que era Ele próprio que estava ali, Pedro, o discípulo ousado, né? Ele vai duvidar da própria palavra de Jesus. Jesus disse: calma, não fiquem desesperados, porque sou eu, Jesus, que está aqui. Mas Pedro, ele não vai acreditar.
Tanto é que no versículo de número 28, Pedro vai dizer assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então Pedro, ele vai duvidar da própria palavra do Senhor Jesus. E esse é o segundo malefício que o medo traz para a nossa vida. Sabe por quê? O medo, ele te impede de crer naquilo que Deus disse ao seu respeito. Ele te impede de crer na promessa e na palavra que o Senhor Jesus disse para a sua vida. Eu volto a te perguntar: eles conheciam a voz de Jesus? Conheciam a voz de Jesus? Mas por que Pedro não consegue acreditar? Porque Pedro, ele não consegue se firmar naquela palavra e não consegue guardar ela no seu coração por conta do medo, porque o medo, ele gera a dúvida. E a dúvida gera a incerteza, e a incerteza gera a incredulidade. E quando a incredulidade entra, a sua fé, ela é minada. A sua fé, ela é sugada. E assim ela vai esmorecendo e ela vai se esvaindo. Então, o segundo malefício que o medo traz para as nossas vidas é que ele nos impede de viver, de crer e acreditar na palavra que o Senhor Jesus disse que faria na nossa vida. E hoje provavelmente você pode estar aqui, está vivendo o mesmo cenário. Deus te deu uma promessa, você sabe aquilo que Deus te prometeu. Você sabe qual é a direção que Deus te deu. Deus preparou algo tão grande, tão maravilhoso para você, mas por conta do medo de não se achar competente e preparado e capacitado para viver aquilo que Deus disse que faria, você não consegue acreditar. E eu posso te ensinar um segredo de como é que a gente vence o medo? Quem quer aprender como é que nós podemos vencer o medo? Quer aprender? Ó, quando você estiver com medo, se estiver diante de um problema, de uma situação, quando você estiver diante de uma circunstância tão grande e estiver com medo, sabe o que você faz? Finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Você não pode deixar o medo te dominar, porque a única forma de vencer o medo é como, igreja? Enfrentando ele. Ó, quando eu cheguei na igreja, eu era alguém muito tímido. Vixe, não tem noção de quão tímido eu era. Eu entrava mudo e saía calado. Até para dar a paz do Senhor Jesus era paz. Alguém ia falar comigo? Paz. Eu só ficava só rindo, só paz. Falava com ninguém, entrava na igreja mudo e saía calado. Eu era muito tímido. Aí, o primeiro ministério que eu fui fazer a obra na casa de Deus, imagina qual foi? O evangelismo. Imagina eu, tímido, indo para a rua evangelizar as pessoas. Só que isso me ajudou a vencer a minha timidez e o meu medo. E você acha que foi eu que falei, não, vou fazer a obra, vou entrar para o evangelismo? Não. Sabe como é que eu comecei a fazer a obra? O meu líder na época, o evangelista André, um homem de Deus que me ingressou na obra do Senhor Jesus, ele que me convidou, ele disse, meu filho, você já se batizou, né? Eu falei, já. Ele já está na idade, já. Eu falei, está quantos anos? Eu falei, estou com 17, ele já pode fazer a obra. Eu falei, é verdade. Ele, tá bom, então na quinta-feira você começa o evangelismo. Eu falei, que é isso? Assim ele é. Jesus tem pressa na sua vida e você não pode ficar se atrasando não, se limitando não. Mas eu tenho vergonha. Finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Vence o medo. E para a glória de Deus, eu comecei a enfrentar os meus medos e hoje eu estou aqui pregando para você tranquilamente, sem medo e sem timidez nenhuma. Por quê? Porque para eu vencer o medo eu tive que enfrentá-lo. Se você não enfrentar o seu medo, você nunca vai vencer a ele. Se você não enfrentar o seu medo, você nunca vai conseguir derrubá-lo, mas você vai ser limitado por ele. Então Pedro agora, dominado pelo medo, ele não consegue crer e acreditar na palavra que Jesus disse ao seu respeito. É aí então que ele vai falar, Senhor, és tu mesmo? Eu acho que não é tu não, és tu mesmo, Jesus. Versículo de número 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe por que é que mesmo Pedro, duvidando,
Sabe por quê? Que mesmo Pedro, na sua incredulidade, na sua incerteza, mesmo assim ele caminhou por cima das águas? Porque o Senhor, Ele não depende da sua fé para fazer aquilo que Ele disse que faria na sua vida. Ele não depende de que você creia ou não. Quando Deus, Ele disse e fala que vai fazer, Ele garante que aquilo que Ele falou ao seu respeito vai acontecer, você crendo ou não. É por isso que mesmo estando com dúvida e com a incerteza, observe que mesmo Pedro, na sua falta de fé, ele vai colocar o pé para fora do barco. Ele está vencendo a sua limitação. Jesus disse vem, e ali ele começa a andar por cima das águas. Deixa eu lhe perguntar, alguém aqui já andou por cima das águas? Mais fácil, quem já tentou andar por cima das águas? Quem já tentou? Eu já tentei. Aí ó, oi, se identificou lá, eu já tentei. Você nunca esteve diante de uma piscina e pensou, bom, se Jesus andou por cima das águas, então eu também vou andar. Aí você vem, plum, afunda. Aquela brincadeira de criança, né? A gente vem correndo. Não, eu acho que se eu sair correndo, atravessando a piscina, eu vou conseguir. Aí vem correndo, ela primeiro, aí afoga. Então Pedro agora está vivendo uma experiência sobrenatural. Um privilégio que somente ele e o Senhor Jesus tiveram, que foi andar por cima das águas. Ele agora está tendo uma experiência com o Senhor fora do comum. Algo que contradiz, que se opõe à lei da física, porque a física diz que é impossível o homem andar por cima das águas, e de fato não tem como, porque a água é líquida. Como é que nós vamos andar por cima do líquido? Para andar por cima do líquido, só se pisar na poça no meio da chuva, é a única forma de andar por cima das águas. Mas Pedro agora está vivendo uma experiência sobrenatural, e enquanto ele está vivendo aquela experiência sobrenatural, um sentimento vai tomar conta do seu coração. Diante daquela experiência magnífica e poderosa, ele vai se deixar ser tomado pelo medo. E quando o medo toma conta do seu coração, o que é que acontece, igreja? Pedro afunda. E Pedro só afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a dar atenção para aquilo que estava à sua volta. Porque a palavra diz que Pedro, olhando para o vento forte, olhando para o mar agitado, ele afundou. Ou seja, quando você tira os olhos de Jesus, os problemas eles te consomem. Quando você tira os olhos do Senhor, o medo toma conta do seu coração. Então nunca tire os olhos de Jesus. Está no meio da tempestade, está no meio do temporal, está no meio de um problema que parece grande, está no meio de algo que parece insolucionável, está no meio de algo que você não vê mais jeito, não vê mais solução. Não olhe para o seu problema, não olhe para aquilo que te rodeia, mas olhe para o Senhor Jesus, porque se você olhar para Jesus, se você olhar para o autor e consumador da sua fé, se você olhar para aquele que te deu a vida, se você olhar para aquele que te chamou, para aquele que te escolheu, não existe luta, não existe problema, não existe adversidade, não existe medo, não existe circunstâncias que possa te fazer afundar, porque se você olhar para Jesus, Ele vai te sustentar e vai te fazer andar por cima do problema, Ele vai te fazer andar por cima das águas, Ele vai te fazer vencer a adversidade, e Ele vai fazer você vencer a tempestade e tudo aquilo que te rodeia e causa medo no seu coração. Então Pedro, ele só afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos do Senhor. Então o terceiro malefício que o medo traz para as nossas vidas é que o medo, ele nos impede de viver o sobrenatural. O medo lhe impede você de ter uma experiência poderosa na presença de Deus. E aí então, que no versículo de número 30, diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidais? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Muito interessante, observe isso, que aquela tempestade,
aquele temporal, aquele mar agitado e aquele vento só se acalmou quando Jesus entrou dentro. Quando Jesus entrou dentro da onde, igreja? Do barco. Ou seja, então o Senhor Jesus só aquieta aquele grande temporal quando ele entra no barco. De fora do barco, Jesus não acalma a tempestade. Fora do barco, Jesus não acalma o mar agitado, mas ele só acalma quando ele entra dentro do barco. E esse barco representa o que, igreja? A nossa vida. Se Jesus ele não estiver dentro do seu barco, você vai continuar passando por essa tempestade, por esse temporal, sozinho. Se você não convidar o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida, esse vento forte, esse mar agitado vai te consumir e o medo vai tomar conta do seu coração, pastor. Então como é que eu faço para vencer o medo, para vencer essa tempestade e para acabar de uma vez com todas com esse sofrimento que eu estou vivendo? Você precisa convidar Jesus para entrar dentro do seu barco juntamente contigo. Sabe por quê? De fora do barco Jesus não faz nada por você, e eu te provo isso. Essa não é a primeira vez que Jesus acalma a tempestade. Você lembra da outra vez que o Senhor Jesus acalmou também a tempestade? Era um cenário parecido com esse. Jesus estava no barco com os seus discípulos, eles estavam indo para a região de Gadara, aonde lá o Senhor iria fazer uma obra poderosa, magnífica de libertação. Ele iria libertar um homem que estava possesso, totalmente dominado por demônios e espíritos malignos. Só que de repente se levanta um vento forte. O mar começa a se agitar, e aquela embarcação começa a parecer que vai naufragar, e os discípulos, nós vamos morrer, nós vamos afundar, e agora? Aí uns começam a pegar o balde, encher o balde, jogar água para fora do barco, e vai tirando a água do barco, só que enquanto eles tiram de um lado, a água entra do outro, e eles ficam, nós vamos morrer, o barco vai afundar, só que eles se lembram de que Jesus estava dentro do barco fazendo o que, igreja? Jesus estava dentro do barco, dormindo. É então que eles vão até Jesus, Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor está vendo que a gente está no meio do problema, o Senhor está vendo que a gente está no meio da tempestade, e o Senhor não vai fazer nada, não vai nos ajudar. E o que é que Jesus disse para os discípulos, igreja? Homens de pequena fé, porque sois tão tímidos. Porque o medo ele faz isso, o medo elimina a sua fé e te faz ser tímido diante do problema e diante do adversário. Não foi isso que aconteceu com os espias, quando eles foram espiar a terra? Eles estavam diante de uma promessa, diante de uma palavra, diante daquilo que Deus disse que faria, mas por conta do medo, eles se enxergaram pequenos diante da adversidade e eles ficaram ali tímidos, sem fé. Então é isso que Jesus está falando, homens de pequena fé. Porque sois tão tímidos? Porque vocês estão com medo? Vocês têm experiências, vocês viram eu operar milagres, vocês já viram eu dar vista aos cegos, surdo ouvir, coxo andar, paralítico, vocês já viram leprosos serem curados, e vocês ainda não têm fé? Não é que os discípulos não tinham fé, eles tinham fé, eles acreditavam, só que a fé dele havia sido minada pelo medo. E Jesus, de dentro do barco, o que é que ele vai fazer? Vento, cala-te, mar, aquieta-te. Ou seja, então novamente, Jesus, da onde? De dentro do barco, ele acalma a tempestade. E ali quando aquela tempestade ela é acalmada, a bonança vem e o medo ele lança fora e é totalmente dissipado. Então a única maneira de você vencer o medo, aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem preocupado o seu coração, aquilo que tem limitado a sua visão e tem te impedido de alcançar coisas grandes, de viver algo relevante e exponencial e até mesmo de viver o cumprimento de uma promessa, é convidando Jesus para entrar no seu barco juntamente contigo. É convidando o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Aonde Jesus está, o medo ele é dissipado. Aonde Jesus está, aonde a presença do Senhor habita, não há medo. Sabe por quê? A palavra diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. E quem é
a maior prova de amor já vista em toda a humanidade, igreja. Quem é? Jesus. Tanto é que a palavra diz que Deus, Ele amou, movido pelo sentimento de carinho, de amor, um amor puro, verdadeiro, Ele envia o seu Filho para nos salvar, para nos remir. Então o amor de Jesus, ele é poderoso para dissipar todo o medo da sua vida. O amor de Jesus, ele é poderoso para tirar toda essa angústia, toda essa preocupação, toda a inquietação da sua alma, tudo aquilo que tem causado temor no seu coração e tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Então se hoje você está sendo preocupado, você está aflito, aflita, se hoje tem algo que tem te colocado medo, tem algo que tem preocupado o seu coração, tem tirado a sua paz, basta apenas você convidar a Jesus, porque quando Jesus entrar no seu barco, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar o mar, Ele vai acalmar essa situação e Ele vai tirar tudo aquilo que tem preocupado o seu coração e que tem colocado medo dentro de você. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Então, se você quer vencer o medo, convide Jesus para fazer parte da sua vida, para entrar no seu barco, porque fazendo isso, quando Jesus ele entra no seu barco, todo medo ele é dissipado e ele é destruído e vencido. Quem é que crê nesta palavra, diga glória a Deus.